Aqui com o Morning Show, você que está nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan, uma ótima quinta-feira, 7 de setembro, hoje um dia absolutamente importante, afinal de contas, estamos comemorando a nossa independência como país e aqui na programação da Jovem Pan News você acompanha tudo, no Brasil inteiro, todos os desfiles, todos os bafafás políticos, certo, meu querido Felipe Campos, que gostamos tanto, afinal de contas, hoje é um dia muito simbólico, né, Fê? 8 meses depois do 8 de janeiro, praticamente aí nós estamos vendo uma verdadeira aproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as Forças Armadas, um evento muito mais do que apenas visando a independência do Brasil, uma questão mais de homenagem à nossa independência, mas sim um evento político. Muito se falou durante a semana, meu querido Fê, que esse evento não teria um cunho muito político, mas o que nós vamos discutir aqui na programação da Jovem Pan é justamente o simbolismo que isso representa. Nós estamos falando de mais de 2.000 militares mobilizados, não há participação em Brasília de policiais federais, de policiais militares, de policiais civis. O presidente Lula deu um enfoque total e absoluto que as Forças Armadas estivessem ali, justamente para uma representação política muito clara de que há uma pacificação. Lembrando que todo esse processo que nós vimos ao longo de 2023 aconteceu justamente por conta de uma participação ativa do ministro da Defesa, José Múcio, que fez aí, né, Maninho, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi, bom dia para vocês, fez um trabalho de pacificação, um trabalho político de articulação para que essas imagens que vocês estão vendo aqui na programação da Jovem Pan pudessem acontecer, porque o clima no início do ano não era esse, né, Maninho? Bom dia. É verdade, bom dia. É muito importante esse gesto de pacificação, né? Um gesto de que as Forças Armadas brasileiras são profissionais, acima de tudo, e, portanto, servem ao país, servem às forças da Constituição e não a uma força política. Isso é muito importante porque nós precisamos, de fato, ser capazes de desmontar os palanques e tratar de questões nacionais, como o 7 de setembro, como uma data de fato nacional. Então, esse gesto do presidente Lula e das Forças Armadas é um gesto positivo num contexto em que, já falamos tanto, o governo Lula tem patinado e contrariado sua promessa de campanha de união e reconstrução por diversas ocasiões. Nesse caso, no 7 de setembro, pelo menos, a gente vê um ato positivo em conjunto com as Forças Armadas. Agora, Nelsinho, quando dizem que o 7 de setembro não será politizado, o que é um evento não ser politizado? Me fala, mais político do que isso que nós estamos vendo, eu pelo menos não acredito. É não ser politizado, Paulinho, é não se transformar este evento em um comício. Isso é que é não ser politizado. É quando o evento atinge a sua finalidade de trazer à memória o 7 de setembro, o dia da independência, e não a exaltação ao político A ou ao político B, ao Lula ou ao Bolsonaro. E a ideia para esse dia 7 de setembro de hoje seria despolitizar o dia da independência, mas só faltou combinar com a Janja, porque ela já foi no Rolls Royce fazendo L, meu amigo. E já se isso não fazendo L? Chegou fazendo L, e isso, se não é um ato político partidário pró-Lula, eu não sei o que é. Se ela tá lá pelo dia da independência, por que não faz um aceno à bandeira? Aliás, se não quer se aproximar dos militares, por que não presta uma continência à bandeira? Você consegue imaginar essa cena, a senhora Janja prestando uma continência à bandeira do Brasil? Infelizmente, só faltou combinar com algumas pessoas que estão participando desse dia. E, Paulinho, só para deixar claro, eu não acho que é esse céu de brigadeiro, não, essa relação do Lula com as Forças Armadas. O Zé Múcio não conseguiu a pacificação. Ali ninguém se ama, meu amigo. Ali todo mundo se suporta, na verdade. O Lula suporta as Forças Armadas e as Forças Armadas têm que suportar o Lula. As Forças Armadas estão ali pelo 7 de setembro, pelo dia da independência, e para cumprir escala também. Não é nenhuma paixão pelo novo governante, o presidente Lula, não. Você concorda com o Nelson, Filipão? Bom dia. Não, bom dia a todos aqui. Eu discordo de quase tudo que o Nelson falou aqui. Primeiro que ele fala que está tendo a politização do 7 de setembro por um gesto isolado da Janja. Não dá para você pegar esse gesto da Janja, que foi infeliz, não é?
e falar que está tendo a politização. Então o microfone está desligado. A gente vai ajustar o seu mic, Filipão, mas antes eu vou para Brasília conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro. Cadê o Brunão, hein? Coloca o Brunão na tela para mim, Mari Vasquez. Bruno Pinheiro, ótimo dia para você, feriadão. A gente aqui firmes e fortes. Deixa eu vir aqui conversar com o Bruno. Como é que tá o clima por aí? Principalmente, Bruno, a expectativa era de que 30 mil pessoas estivessem por aí. Você já contou uma por uma ou não? Ah lá. Ei, Brunão. Não contei uma por uma, mas eu sei que o sol tá um para cada um. Então é só para entender, mas contar, não contei. Para você um ótimo dia, ao Felipe, Paulo, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Só para a gente entender essa parte onde eu estou, é a saída da festa, na verdade, onde encerra as apresentações e aí toda essa região da Esplanada dos Ministérios, a gente consegue ver do alto toda essa movimentação. Repito que o esquema de segurança foi redobrado, realmente muito maior do que a gente viu nos últimos anos, até mesmo no 8 de janeiro aqui na capital federal, inclusive esse acesso de veículos nas esplanadas dos ministérios, que as pessoas que vão assistir seguem andando até o local da apresentação. Aqui nesta região, as pessoas que assistem acabam se misturando também com os vendedores ambulantes que estão nesta região, chegaram logo cedo e lá a gente viu imagens do alto que nas arquibancadas restaram alguns espaços. Na verdade, foi o que a gente conseguiu observar do alto. Só que antes de acessar esta região aqui da esplanada, tem toda essa varredura, esta segurança que já fazem alguns dias que tudo isso está sendo organizado, ensaiado para sair tudo dentro dos conformes quando eu digo sobre a segurança. E aí, de fato, o que a gente observa são essas apresentações, não contando com a Polícia Federal, nem mesmo com a Polícia Militar. Realmente é uma relação direta com as Forças Armadas. O que Lula tinha que fazer era a intenção de resgatar essa relação e aí, de fato, apresentar as Forças Armadas. Aeronaves já se apresentaram há alguns minutos e aqui também os militares acabaram aumentando as arquibancadas para chamar os militares para também assistirem de perto, de camarote, essas apresentações. A gente continua acompanhando, tem muita gente ainda que acaba chegando e esse é muito rotativo também as pessoas que assistem, né? Alguns chegam, assistem uma, já saem, outras chegam, então é uma forma rotativa e iniciou logo cedo, mas será um evento muito curto. Não será como em outros anos, que acaba se estendendo durante o dia aí. Então, a gente continua de olho até o final do evento, o que deve acontecer e essas apresentações que sempre acabam animando quem vem assistir, porque de fato chama muito a atenção essas apresentações dos militares em um evento do 7 de setembro. Paulo, vou aproveitar um pouquinho mais a sua participação, só para entender como é que está a questão da segurança, porque pelo que eu vi, quase 2.000 policiais militares foram destinados justamente para a esplanada dos ministérios. Você está vendo uma mobilização forte de segurança aí? Só para a gente inverter aqui, para ter uma noção então de que fato é essa segurança e de toda a parte onde eu estou aqui, inclusive a gente observa que tem os militares aqui fazendo um tipo de um isolamento nessa região. Ônibus estão estacionados também neste local, que são ônibus da Polícia Militar, que dá o suporte para os militares, ficam na parte do shopping, de uma rodoviária, e aí eles vão se revezando, né? Voltam no ônibus, ficam aqui de pé para acompanhar esta segurança e claro que em toda a parte deste isolamento existem os militares. Aqui já é uma saída, Paulo. Essa parte aqui é onde encerra já essa apresentação e lá a gente vê que em todo... aliás, só para fazer uma observação. Anos anteriores, no meio aqui da esplanada, era o local onde quem vinha assistir acabava ficando para assistir um discurso e outras apresentações. Agora não, agora é as margens da esplanada de fato. Então, onde tem essa cerca de contenção, existem os militares que estão fazendo esta segurança e aqui do outro lado, essa via está liberada porque é um acesso da rodoviária aqui do plano piloto da capital federal. Então, são ônibus que vão e vêm do entorno, onde tem as cidades aqui no entorno do plano piloto. Então, de ambos os lados e principalmente no meio da esplanada, a gente observa essa movimentação da Polícia Militar. Lá do outro lado, a gente observa que tem uma cidade que é chamada Cidade de Segurança, onde estão homens do Corpo de Bombeiros, homens da Polícia Militar e todo esse aparato
da segurança aqui do Distrito Federal. Então, a gente observa do ar, restam alguns lugares ainda, a gente consegue ter uma noção e que, repito, como eu disse, que lá entre essa arquibancada existem espaços também para os convidados. E aqui ficam os ambulantes à minha direita, são as imagens ao vivo, o retrato do 7 de setembro na capital federal. Paulo. Muito legal, Bruno. Isso é jornalismo raiz que o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro está promovendo aqui. Pegou a câmera, mostrou pra gente como é que tá o esquema de segurança. É outro nível, Bruno Pinheiro, né, Filipão? Ah, Brunão é Brunão, né? Fê, você viu que o Felipe Monteiro estava discordando do Nelson Kobayashi, né? Você não quer colocar um pouquinho de fogo no paieiro? Fica à vontade, querido. Não, olha só, bom, primeiro bom dia meninos. Kobayashi, você sabe que você chamou muito atenção em relação a essa questão da Janja, enfim, dá mais uma explanada sobre isso. Essa coisa da Janja é o seguinte, a Janja tem sido um personagem interessante no governo, né? Ela tem chamado atenção porque é a novidade, a Janja é a novidade desse governo. Nós estamos no Lula 3, mas nós estamos no Janja 1, né, Paulinho? E Lula 3 e Janja 1, é verdade. Então a gente tem uma peculiaridade aqui, ela é a primeira-dama pela primeira vez, está num lugar de poder e ela tem explorado isso, tanto que está ao lado do presidente, como deveria ser, no lugar da primeira-dama, mas ela chama atenção no protagonismo, fazendo o contrário do que se pretendia, que era politizando os atos do dia 7 de setembro, que deveria ser um ato de independência. Está fazendo L, não é lugar. Você estava discordando do Nelsinho, me explica um pouco mais por quê. Não, eu discordo completamente do Nelson. Primeiro que não dá para você colocar o ato da Janja, né, que foi por uma fração de segundos, fazendo L, de vestido vermelho, né, e falar que esse ato desconfigurou completamente a ideia do Lula de não politizar o evento. Pelo contrário, o que eu estou vendo aí é um movimento nacional, não é? Acho que o Lula, ele não foi bem sucedido na ideia do movimento social como unidade, integrar várias pessoas, o Brasil todo, de várias ideologias dentro do movimento. Você vê que pessoas, por exemplo, que votaram do Bolsonaro aderiram, pelo visto aí, ao Fica em Casa, né? Infelizmente, uma data importante dessa que a gente... Uma data importante dessa que a gente discute, né, a nossa liberdade das amarras colonialistas, né, do passado, né, tinha que amparar e tinha que dar guarita a todas as pessoas do Brasil todo, né? Infelizmente, o Bolsonaro fracassou no 7 de setembro do passado. Falando da Janja, né, Felipe. No passado, né? E agora está vendo o Lula fracassando também, porque nem todo mundo aderiu ao 7 de setembro. Ano passado foi o bicentenário da independência, foi um momento importante. Tá certo fazer o L. E o Brasil teve... O Kobayashi não, o Monteiro, mas o Kobayashi ele fala sobre a questão do L, que ela chegou fazendo L. Mas o Felipe, foi uma fração de segundo. Um errinho natural, né, Felipe? É tudo questão de narrativa. Claro. Para você, o evento, mas é liberdade, mano. Você que defende a liberdade, você tem que estar favorável a pessoa vestir a forma que ela pode quer, comentar a decisão. Não, peraí, ela pode vestir como ela quiser vestir. Claro que pode. Claro que ela pode se vestir da forma como escolher. A questão é justamente qual que foi a escolha que ela fez para uma cerimônia como essa, cujo objetivo, em tese declarado, é justamente a pacificação, a união e reconstrução, a celebração de uma data nacional acima de politizações, acima da divisão, ou seja, o foco naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Ela escolhe usar um vestido vermelho. Mas você está querendo virar estilista agora, Mano Ferreira? Mas isso é um simbolismo claro. Por que ela está de vermelho? Porque ela está ali representando, fazendo um aceno para a base petista mais tribal, no sentido de mais divisionista, que tem dificuldade justamente de lidar com a diversidade ideológica daqueles que reprovam o governo. Então, é inadequado no contexto do propósito que o próprio governo anunciou para o 7 de setembro, a postura da Janja está indo contra o propósito declarado do próprio governo. Então, esse é o ponto. Seria muito importante, como gesto, até
como o próprio Felipe concorda, que o Lula não conseguiu pacificar o país e trazer um público diverso para a cerimônia. Em relação à questão do vestido, aí eu acho demais você querer ficar falando se tem Você acha que foi sem querer? Calma, deixa eu explicar. Não, mas peraí, cada um veste aquilo que quiser, meu amigo. Aí você é um liberalzinho mais ou menos, Mano Ferreira. É claro que se veste o que quiser, mas a gente analisa o que significa o simbolismo. O que significa, e o que eu acho que é aí que está o pênalti da história, ela ter feito L em cima de um Rolls Royce num desfile em que é uma homenagem à pátria. Exato. Da mesma forma como o Bolsonaro fazendo arminha. Ali ela não tem que ser petista. Ela é de loser. Ali ela não tem que ser petista. Ali ela representa o nosso país. Ela é a primeira dama do país. Ela não tem que ser petista, não tem que ser bolsonarista. Como o Bolsonaro, num 7 de setembro, não tem que fazer arminha. Exatamente. Ali é Brasil em primeiro lugar. Muito menos gritar imbrochável. Exato. Aquela cena. Agora, quem está querendo falar sobre isso, senhores, é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas, que está lá direto de Brasília com mais informações de bastidores pra gente, né, Claudião? Bom dia. Olha ele aí. Bom dia, Paulinho. Bom dia aí a toda a bancada do Morning. Bom dia à nossa audiência. A gente está aqui desde cedo acompanhando esse 7 de setembro. Um 7 de setembro bastante burocrático, Paulinho, bastante frio, inclusive. O Lula fez ali, desfilou com o Rolls Royce, subiu no palanque, mas não deu um sorriso para a plateia, parecia desconfortável, parecia que ele estava incomodado em ter de cumprir aí esse protocolo. E eu estou vendo aí o debate de vocês dos vestidos, eu tive esse debate há pouco no Jornal da Manhã com a Amanda Klein, e não dá para negar, naturalmente, que há aí recados velados, né? A primeira-dama de vermelho, a mulher do vice-presidente de azul, a mulher do ministro da Defesa de amarelo. Então, cada uma ali enviando o recado que realmente lhe parece melhor nesse 7 de setembro. Agora, qual o recado que a Janja quer enviar vestindo um vermelho? Já que vocês são estilistas de primeira hora. Primeira hora não, de primeira dama. Primeira dama. Já que vocês são especialistas em vestidos... Paulinho, deixa eu gastar aqui, Paulinho. Qual é o recado? Paulinho, se foi intencional, como eu acredito que tenha sido, foi um recado para a base, para o petista, para o militante de esquerda que tem o vermelho como cor celebrada. É essa a questão. Se foi sem querer, como você acredita, com a sua boa intenção, Paulinho, não tô falando que foi sem querer, generosidade, só pode significar que ela mora numa bolha terrível, que ela não poderia imaginar que isso comunicaria algo. O que eu não acredito. É claro que isso comunica uma mensagem importante para a base, de que o que ela celebra, de fato, é muito mais o partido do que a bandeira brasileira, que não tem vermelho, a bandeira é verde e amarela. Você concorda, Filipão? Não, eu discordo completamente do Nelsinho. Claro. Eu acho impressionante o seguinte, né? Como a Janja incomoda, né? Como a Janja não incomoda nada. Como Zero. A Janja incomoda. Ela fez um L de liberdade no carro no Rolls Royce. Vocês já começaram a falar que é L de Lula. A vida do passador de ela usa vestido vermelho. Vocês já começam a achar que, nossa, está usando vestido vermelho por conta da esquerda, do PT. Ela usa o vestido que ela quiser vestir. Filipão, ela tem a liberdade de usar. Você não percebe que em alguns momentos ela tenta, de todas as formas, gerar o protagonismo para ela? Eu acho que sim. Isso é verdade, Fê. Essa é uma questão importante que a gente tem que discutir como sociedade, né? A gente tem problema quando a mulher quer ser protagonista, né? Quando a mulher exerce o papel de ativo. De jeito nenhum. Quando a mulher exerce o papel ativo na sociedade. Não tem nada a ver com ser mulher. A gente incomoda, segundo o Nelsinho aqui, porque ela quer chamar atenção. Meu amigo, Janja pode usar roupa de forma, as mulheres têm o direito de chamar a atenção, tem o direito a ter protagonismo na relação. Você quer puxar pro feminismo agora? Você já jogou no feminismo. Não, puxou um escudo do feminismo aqui, ó. Mas deixa. Claro, porque eu falar qualquer coisa, eu vou ser machista. Eu gostaria de ter um governo que não, quando tem que fazer reforma ministerial, não sai demitindo todas as ministras mulheres como algo preferencial. Se é para falar sobre o protagonismo feminino, a gente precisa falar daquelas que de fato ocupam papéis dentro do governo de modo oficial, como a ministra Ana Moser, demitida ontem. Então, falar que a Janja... Sabe quem é que tem dificuldade